Bem-vindo ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical e Treinamento de Obreiros. Sou pastor Linival Ronquigali Costa, formado em Teologia, com abrangência em Filosofia e História, com monografia na importância da Escola Bíblica Dominical, com formações em juiz de paz, juiz arbitral, capelania eclesiástica e militar. Pois, pretendo nesta matéria de hoje abordar a importância da interpretação do texto usando o campo da hermenêutica. A hermenêutica, ela é arte e ela é ciência. Com arte, ela trabalha no campo de uma arquitetura detalhista, onde ela busca no seu campo chamado de exatamente a hermenêutica como arte. Ela trabalha buscando o que é de preciso na mensagem para esclarecer ao seu público. Todo artesão que pega o seu material, ele esculpe com detalhe. E se ele pesar a mão, ele sai da rota. Assim é a interpretação do texto usando a hermenêutica tanto bíblica como ela literária no sentido secular. Pois todo arquiteto precisa ter um curso de nível superior em uma instituição de reconhecimento normalizado pelo MEC e tem que estar também registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sendo desta forma, ele pode estudar o solo, ele pode preparar uma planta e daí começar a desenvolver toda a sua arquitetura. Jesus, usando o apóstolo São Paulo na carta aos Coríntios, ele diz que vede vós como edifica, porque ninguém pode pôr um outro fundamento a não ser este. Onde ele diz que o fundamento principal é Cristo. Diz que alguns edificou sobre palha, madeira, feno, prata, ouro. Mas ele disse que ninguém pode pôr nenhuma estrutura, nenhuma base a não ser Cristo. Pedro diz que Cristo é a arquitetura da pedra de esquina que os construtores a rejeitaram. Não podemos pregar sem Bíblia, não podemos ensinar sem Bíblia. Eu e você podemos até achar, mas o seu achar, o meu achar, tem que saber se Deus concorda com o seu achar e com o meu achar. Por isso é que a Bíblia, por si própria, ela se interpreta, porém Deus constituiu embaixadores na graça de Efésios 5, versículo 11, entre os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, querendo aproveitamento do corpo de Cristo, em uma junta bem articulada, para uma estatura perfeita, varonil, na pessoa de Cristo Jesus unificado. A Bíblia por si se interpreta, mas como embaixadores e porta-voz da verdade do Evangelho escrito, podemos legislar em cima do que está escrito. Se você pegar aí uma faca e não souber amolar, ela vai lhe cortar.
A Bíblia é uma espada de dois gumes. Carece que tenhamos esmero no que vamos fazer. E se é ministério, diz o apóstolo São Paulo a Timóteo, se inspira episcopado, excelente obra deseja. Não é qualquer coisa. Existe uma excelência na palavra para se exercer o chamado e manter ele como Paulo fez, que combateu o bom combate, diz, completei a carreira e guardei a fé. E agora eu estou preparado para a liberação, para o dia do meu corpo ser desfeito. E se todavia o meu corpo, esse corpo terrestre, for desfeito, eu tenho outro, não feito por meio de mão humana, mas por Deus, o Eterno, para a glória do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Não queremos nos deter, nem mais introdução. Então, a hermenêutica ela é arte e ela é ciência. Como arte, ela tem detalhes. Como ciência, ela tem regras. Como suas regras, ela tem um caminho. E não pode ser ultrapassada, nem diminuída. Exemplo disso, Jesus se apresentou a uma das 7 igrejas da Ásia, no livro da Revelação Apocalipse, diz que aquele que acrescentar ou que diminuir o texto escrito, ele diz que ele riscaria o nome do tal do livro da vida. Jesus fala que temos que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Fechando, texto sem contexto é pretexto e uma pré-heresia. Texto sem contexto é pretexto e uma pré-heresia. Então, nesta área, entendemos que colocamos aqui um exemplo para a gente discutir o assunto, fica melhor para que você possa estar dando a sua opinião, fazendo o seu resumo, fazendo o seu comentário no nosso canal. E eu coloquei o seguinte aqui: Deus se arrepende? É a nossa enquete no nosso canal. Deus se arrepende? Sim ou não? E se Deus se arrepende, qual a razão que levaria a Deus se arrepender? Primeiro, quem é Deus? Deus, ele é espírito. Deus é um espírito imutável. Na sua imutabilidade, Deus não muda. Deus não muda. Deus não mudando, automaticamente você vai perceber o seguinte: quais são os atributos imutáveis de Deus, para poder falar um pouco de Deus, no sentido de ele mudar. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, na sua onisciência, ele prevê as coisas. Na sua onipresença, Deus, ele está presenciando aquilo que ele preveu. Deus, na sua onipotência, Deus está percebendo que nada impediu, na sua imutabilidade, de presenciar ou de encontrar um defeito, uma falta naquilo que ele preveio e está agora vendo. Deus também tem os seus atributos de comunicação, que são eles: bondade, misericórdia, amor, fidelidade, justiça, santo. Deus é amor e ninguém ensinou a ele o amor. Não estudou em lugar nenhum, não aprendeu. Deus é a essência do amor.
Porque ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia diz que Deus é santo e pede que os seus servos, nos atributos comunicativos, que tem que estar nas suas criaturas que servem, seja santo, assim como o Senhor vosso Deus Pai é santo em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia diz que Deus, na sua fidelidade, na sua fieldade, diz que se o negarmos, Deus nos negará. Certo? O texto vai dizer também que se o formos infiel, diz que Deus não pode ser infiel porque não pode negar a si mesmo. Em Mateus 5 fala sobre as qualidades da vida dos pilares de Cristo pregado para a igreja, seus discípulos e o império presente. E ele falou o seguinte: felizes são aqueles que vivem na misericórdia, porque eles também alcançarão misericórdia. São atributos comunicativos da comunicação de Deus com a sua criatura. Então, se Deus é onisciente, Deus é onipresente, é onipotente, tem atributos de bondade, de amor, fidelidade, justiça, santidade, como é que um ser tão profundo como esse, no seu fato das sínteses históricas e teológica, falando de Deus, como Deus pode se arrepender? Como Deus pode se arrepender? Então fica aí para você dar o seu parecer também no nosso canal. Deus se arrepende? Sim ou não? Na síntese histórica, teológica, Deus, ele, na verdade, arrepende-se? Em Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, diz que arrependeu-se Deus de ter feito um homem. E pesou Deus no seu coração e arrependeu-se de ter feito um homem. Moisés escreve no livro de Número, contando para Israel, ele dizendo o seguinte, que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Nem homem para que minta. Nem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeu um Deus alguma coisa não faria? Dois textos e uma variação de período diferente, certo? No livro de Número, um tempo diferente, um tempo de Moisés, e outro texto no período também de que Moisés escreve, mas não viveu, que é o livro de Gênesis. Dois períodos, 400 anos. Lá atrás, que Moisés não viveu, lá foi escrito, lá tinha uma história, dizendo que Deus se arrependeu de ter feito um homem. 400 anos depois, Moisés está escrevendo uma história onde Moisés diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O mesmo escreve duas versões em tempo diferente. Uma ele não viveu e a outra ele está vivendo. Dê a sua opinião no nosso canal. Vamos discutir isso no nosso canal. Você tem uma noção como interpretar, legislar o texto exige um detalhe espiritual para entrarmos em um texto como esse, de tanta envergadura, certo?
A nossa hermenêutica tem um campo geral, que trabalha no estudo por inteiro, e temos a hermenêutica especial no campo das regras, que vai na parte da parábola, alegoria, tipos, profecias, certo? Vamos ver aqui uma comparação, que uma parábola é comparação ou contextualização. Dá o exemplo das aves do céu. Jesus faz uma comparação que as aves do céu diz que elas não plantam, não põem em celeiro, mas o Pai, todavia, o sustenta. E vós, homem de pequena fé. Parábola ao lado de. A outra aqui, na hermenêutica especial, no campo das regras, nós temos também a conhecida como alegoria. Alegoria, no livro, por exemplo, de Salmos 80, versículo 8 a 16, João 15, versículo 4. Onde fala que o ramo não pode dar fruto sem a videira, Cristo. Veja que a parábola é o lado de. A alegoria ela é composta de metáfora. Composta de metáfora. Na parábola, o mestre bota o lado da fé. O mestre coloca na parábola o lado de um julgamento de quem está servindo a Deus e ele presenteá-lo. No lado da alegoria, o mestre diz que vós sois os ramos. Vós sois os ramos. E eu sou a videira. E todo ramo que não estiver em mim não pode dar fruto de si próprio. Porque eu sou a videira verdadeira. Esse é um tipo. Alegoria de Efésios 6, versículo 10. Quando Paulo está elaborando as armaduras, diz: irmãos, que possais estar revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de Satanás. Ele vai decorrendo a espada do Espírito, que é a palavra, alegoricamente está usando a questão, que é uma espada romana, um governo romano, império romano, um império de guerra, um império de exército, um império militarizado. Ele fala do escudo da fé, onde os dados inflamáveis vinham cheio de erva danina, e isso trazia a morte quando os dardos inflamáveis vinham sobre o seu oponente, e ali trazia a morte instantaneamente após alguns minutos. Pois aí ele usa escudo da fé, dizendo que podeis aplacar os dardos inflamáveis do adversário. Ele fala sobre calçar-se os pés na propagação do evangelho. Veja a importância de você estar vivendo esse ambiente diante de Deus. Uma outra coisa aqui importante, que não pode faltar na sua tradução ou exegeticamente, você colocando a legislação como alguém que está no poder de legislar a Bíblia para as pessoas, instruir as pessoas ou pregá-la. Isso requer esse cuidado dessa alegoria e da metáfora. A metáfora tem o seu papel, a parábola o seu papel, a alegoria o seu papel. Por haver um terceiro ponto, que é a tipologia. O tipo é o que vem antes.
antitipo é o que vem depois, a sombra e o depois. Um exemplo, Paulo usa a carta aos romanos e fala aos irmãos que está em Roma que Adão é o primeiro Cristo. Mas diz que Adão, como o primeiro Cristo, isso também está no livro de Hebreus, faz aí uma junção de textos. Diz que ele falhou. Mas o segundo Adão, que é Cristo, diz que o primeiro trouxe a corrupção. O segundo trouxe o quê? A restituição. O primeiro trouxe o pecado, morte. O segundo trouxe a vida. O primeiro trouxe condenação. O segundo trouxe justificação. Isso é um tipo, o antes e o depois. Vamos usar aqui o exemplo dos 3 ofícios de Jesus na área da tipologia. Jesus teve 3 ofícios no Antigo Testamento, que todos eles apontavam para Jesus como o antitipo do que deveria vir. Por exemplo, Jesus é tido como Rei dos Reis. Na primeira fase aqui vai vir a fase dos sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes, profetas e reis. Jesus, quando Moisés institui as leis, automaticamente quem morria no Antigo Testamento era o cordeiro. O cordeiro era imolado e o sangue era espangido sobre o altar. E ali cobria o pecado daquele que havia cometido o pecado. E, desta feita, o sumo sacerdote fazia isso uma vez no ano por ele e por toda a nação. Jesus, ele veio com o mesmo papel e, lembrando que o sacrifício era feito na frente da porta do templo, e também a bacia ou altar do sacrifício era colocado confronte ao templo. Jesus também foi crucificado confronte ao templo, lugar chamado Gólgota, caveira. Jesus cumpriu o papel como também o sumo sacerdote. Entrou no santuário de uma vez por toda para purificar nós para todo sempre. Porque pelo seu sangue nós temos a propiciação do pecado. Nós temos a remissão, o perdão por meio do sangue de Jesus. Porque os animais que eram mortos no Antigo Testamento era apenas sombra do que deveria vir. Não mexia na consciência de quem confessava o pecado. Aí Cristo vem como uma pessoa e invade as nossas almas e transforma. E no seu ministério Jesus teve mais resultado após a sua morte de que em vida. Ele convenceu mais pessoas em morte de que em vida. Isso prova a essência do poder da tipologia. Jesus vindo no Antigo Testamento como sombra e Jesus presenciado no Novo Testamento executando aquilo que o antigo sacerdote, sumo sacerdote, fazia no Antigo Testamento. Jesus, exemplo aqui, como também o profeta. Elias é um dos profetas que mais foi atribuído atributos divinos para manifestar um ministério gigantesco, tamanha que o Senhor o tomou para si. Jesus, ele era tido como o profeta que deveria vir. Zacarias escreve: aí vem, ó Israel, o vosso filho, o vosso rei montado em um jumentinho. João escreve que ele não conhecia, no livro de João, na quarto evangelho, diz que ele não conhecia, mas foi incumbido de falar como arauto, como precursor, aquele que veio primeiro preparar o caminho. Ele disse que não conhecia, mas Deus falou para ele
que aquele que visse sobre ele pousar a pomba, certamente esse era o Cristo ou Machia. Quando João, no Rio Jordão, no Vale do Jaboque, quando ele percebe isso, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João narra claramente que Jesus, ele era o Cordeiro, que ia ser imolado por um sacerdote, ou o sumo sacerdote, porque ia entrar uma só vez no santuário para purificar para todo sempre. Jesus é a nossa obração substitutiva. A morte era minha e era sua. Mas pelo tipo e o antitipo, ele cumpriu a promessa de Deus no seu plano divino através dos séculos. Queremos dar aqui um outro exemplo de tipo. Jesus, ele é tido como rei e rei dos reis. Todos os reis que vieram eram um tipo de que Jesus, ele viria. Vou te dar um exemplo muito remotamente, mas com uma grande exatidão profunda, autêntica, ainda para o século 21. Jesus como rei. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Davi, que o seu reinado seria para sempre. E a história dos reis vai seguindo até que chega na cidade, aonde ali está Maria, que é da geração também de Davi. E o Senhor, Deus a escolhe para nela, por meio do Espírito Santo, o próprio Cristo, da linhagem de Davi. E a Bíblia diz que Deus não tinha em que jurar e jurou na sua própria santidade de que o seu cetro não seria retirado da sua descendência e que o seu governo, que o seu reinado seria eterno. Cristo é o modelo. Como nos Salmos, Davi diz que os seus olhos procurariam os fiéis da terra e os que andassem em integridade lhes serviria, mas os que iriam servir de atos profanos, ele diz que diante dos meus olhos não pouparei nenhum, exterminarei para que o meu povo habite seguro. Jesus é o modelo tipificado em Davi. Pois, já falei a você, profetas são diversos: Elias, Eliseu, Moisés foi sacerdote, profeta ao mesmo tempo, certo? João Batista. Aí percebe agora em torno de aproximadamente o quê? 17 profetas. Daniel, de Isaías, Daniel até Isaías até Daniel, são 5 maiores, e de Oséias até Malaquias são mais 12 profetas. Total 17 profetas vieram tipificando que Jesus viria. Isso é um marco na nossa história. Nos 12 livros históricos, você vai entrar no livro de Crônicas, livro de Reis, o livro segundo escreveu Samuel, e por aí se segue 12 livros históricos também, que vai narrar a história dos reis, que é o primeiro livro dos reis, e o segundo livro dos reis, segundo livro das Crônicas, primeiro também, primeiro livro segundo escreveu Samuel, o segundo livro também escreveu Samuel. E aí vai enredando os demais livros, dá um total de 12 livros, né? Como Josué é um dos tais, como um livro também histórico.
É poderoso isso aqui, tá? Para não ficar muito longo o nosso vídeo, que vai dar para 30 minutos, passando um pouquinho aí, vamos falar nesse sentido aqui. E a parábola do livro também é muito forte, lá de João 18, né? Ou Lucas 18, no versículo 1 ao 8, aonde você vai ver que Jesus também, ele trabalha na parábola botando do lado, né? Colocando do lado uma equiparação, extraindo uma mensagem, quando bota o juiz iníquo, que não temia a Deus, nem a homem nenhum, e coloca também uma mulher que era viúva, desamparada, e por muitos dias ela ia tentando extrair dele que julgasse a sua causa, e ele dizia que não temia a Deus nem a homem algum. De forma resumida, ele resolve julgar a causa desta mulher, e depois o próprio Cristo, contando na parábola, diz: observai que esse homem não temia a Deus nem a homem algum, mas por ela insistir, por ela continuar pedindo que julgasse a sua causa, ele a julgou. Agora, e aos meus escolhidos, que me clamam de dia e de noite, não farei eu justiça? Que embora até pareça que estou demorando de atender os vossos pedidos, mas se eu julgar apressadamente, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé nela? E aí encerra o texto, mostrando que ele extraiu de um homem que era iníquo, que voltou atrás, porque uma mulher insistia orando, e ele equiparou agora aos seus discípulos, que acreditando em Deus, pedindo ao Senhor, Deus faria justiça, porque é superior àquele juiz iníquo, que também demorou de julgar a sua causa, e veja que ela julgou, e Deus mostrou o poder de sempre orar e de nunca desfalecer. Deixo aqui para você essa mensagem, espero ter ajudado, né, o nosso tema, falando sobre a hermenêutica, a arte de interpretar texto, como arte e como ciência, em dois campos: o campo geral, que toma um estudo por inteiro, e a especial, que vem com as regras, trabalhando as parábolas, alegorias, trabalhando os tipos e as profecias. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e dá aí o seu link aí, tá? Põe aí o seu comentário. Deus se arrepende ou não se arrepende? Fica aí para um próximo estudo. Dentro dos comentários, nós aprendemos mais e mais de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo estúdio. Escola Bíblica Dominical e Treinamento de Líderes. Um abraço!